Olá, boa noite. Estamos ao vivo na TV Transamérica, canal 59 UHF e também pelo Facebook, através da página no Facebook da TV Transamérica e a página no Facebook do Verdade Expressão. Também pelo nosso portal verdadeexpressão.com.br. Vocês podem participar conosco pelo WhatsApp no 41 99 613 3677 e também no timeline do Facebook da TV Transamérica, mandando sua pergunta, sua crítica, seu comentário. Hoje o tema central continua um pouco do último programa, que é a situação do pré-candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, que foi julgado nessa última quarta-feira. Vamos falar aí das possibilidades que ele tem para efetivar ou não a sua candidatura. E vamos falar um pouco também das regras eleitorais para as eleições desse ano. Temos algumas mudanças. Quem está aqui conosco é a presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Paraná, doutora Carla Cristine Karpstein. Boa noite, doutora Carla. É uma honra recebê-la aqui no programa. Boa noite, Rafael. A honra é minha. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer passar esses momentos com vocês aqui tratando do eleitoral. Doutora, antes de nós entrarmos propriamente no nosso tema, gostaria que você falasse as principais ações da Comissão de Direito Eleitoral na OAB, qual a importância dela, que tipo de atividade vocês desenvolvem? Então, as comissões temáticas da OAB, elas têm o objetivo de trazer os advogados para as suas áreas de atuação dentro da OAB, para que a OAB efetivamente seja um instrumento que melhore a qualidade dos advogados dentro das suas áreas, né? Nós temos lá inúmeras comissões, cada uma de um tema específico, e na Comissão de Direito Eleitoral, a gente normalmente elabora, a cada mês nós temos uma reunião, né? São 11 reuniões por ano, com exceção do mês de janeiro que nós não temos, e tratamos assim, substancialmente das alterações da Justiça Eleitoral. Quando nós tivemos agora a reforma eleitoral, essa reforma discutida no ano passado, a OAB, através da comissão, mandou sugestões para os deputados, nossos deputados, que faziam parte da comissão na Câmara dos Deputados. Fazemos pelo menos 2 eventos anuais, trazemos sempre um ministro do TSE, sempre alguém de fora, para que possa trazer as experiências, que a gente possa aprimorar isso dentro do direito eleitoral. E fazemos cursos através da ESA, da Escola Superior de Advocacia. Nós elaboramos, montamos cursos de direito eleitoral para os advogados, né? Então, o advogado que quer atuar na área eleitoral, tem vontade, não sabe como é uma área muito específica, é uma área com prazos muito específicos, prazo em horas, uma legislação que muda a cada 2 anos. Então, a gente dá esses cursos, especialmente para os advogados do interior, também para os de Curitiba e Metropolitana, mas para os do interior que não tem tanto acesso, nós vamos até eles, e a OAB, ela financia esses cursos para que os advogados do interior tenham as mesmas oportunidades que os daqui, da capital e da região têm. No direito eleitoral a gente tem aquele famoso ditado lá que você só trabalha em temporadas. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque a gente vê vários processos que se arrastam durante os anos. Por exemplo, lá no Amazonas a gente teve um governador que foi cassado. Agora. Esses fatos eu acho que tiram um pouco dessa afirmação que eu fiz. Pelo contrário, o advogado eleitoral trabalha constantemente, né? Na verdade, assim, o direito eleitoral, ele é um ramo de um direito muito maior, que é o que a gente chama de direito político. Então, o direito político envolve o direito partidário, o direito eleitoral e o direito público, dentro do que a gente trata de Tribunal de Contas, improbidade, crime de responsabilidade. Então, na verdade, o direito eleitoral, ele está dentro desse direito político amplo. Mas, em se tratando só de direito eleitoral, o partidário, por exemplo, ele é diário e constante, né? O partidário, todo mês você tem informações a prestar ao TRE, pelo menos duas prestações de contas por ano. Você tem toda uma estrutura partidária que demanda uma assessoria jurídica constante. E o eleitoral hoje, na verdade, foi o que você falou. A concentração de ações, o volume grande de ações, efetivamente é no ano eleitoral. Então, na verdade, nós temos já, por exemplo, cada ano eleitoral a gente tem um aumento do quê? Das ações de improbidade, do julgamento dessas ações, tanto em primeiro grau quanto no Tribunal de Justiça. E isso não é porque eles querem apressar. Inclusive, existe uma lei que foi aprovada, se eu não me engano, pelo senador Álvaro Dias, foi ele que encabeçou a lei,
dando prioridade de julgamento a essas ações nos anos das eleições, justamente para que aquele político que está pendurado, que está quase entrando na ficha limpa, ficando inelegível, seja por qual razão for, não consiga disputar a eleição. Esse é o objetivo. Então, esse é um ano que já tem muita movimentação em relação a isso, que nada mais é do que uma prévia para um registro de candidatura. Então, você tem que ter a ficha limpa, né? Você não pode ter nenhuma daquelas condenações que a lei diz que te deixa inelegível, para que você possa ser candidato. Então, na verdade, é muito difícil o eleitoral ficar morto mesmo. Não, ele está ali em stand-by, ele não está, ele está sempre movimentando. Nós temos questões específicas que são, por exemplo, as de fidelidade partidária, essas nunca param, né? Então, trocou de partido, não está autorizado de nenhuma forma em lei, vai ter uma discussão judicial eleitoral junto ao TRE, especificamente, né? Você mesmo falou, os processos de cassação, por exemplo, por abuso de poder econômico, abuso de poder político, compra de voto, esses processos demoram. Especialmente quando você tratar, quanto maior o político, maior o ator desse processo, mais ele vai demorar. Então, a gente tem o prefeito lá do município pequeno, a ação dele vai demorar, mas vai demorar mais a do governador. Porque você precisa, para caracterizar, por exemplo, um abuso de poder econômico num estado, você precisa de muito mais provas, de muito mais consistência probatória do que vai precisar numa cidade muito pequena. Então, é por isso que, normalmente, as ações de cassação de governadores e de prefeitos de cidades maiores, elas demoram mais. E é por isso, por conta de prova mesmo. Mas você mesmo falou, agora teve a cassação ano passado. Até o meu irmão também é advogado, e meu irmão em Brasília foi o advogado do senador que acabou cassando, né, o governador. E eles trabalharam muito nessa ação, uma ação que demorou, e teve uma nova eleição. Por que teve uma nova eleição? Porque a legislação de 2016 determinou que, independente do número de votos, independente de fazer mais de 50% ou menos de 50%, sempre vai ter uma nova eleição. E isso é uma coisa que é muito importante que todo mundo saiba. Então, não existe mais isso. Se o fulano anular 60% dos votos, vai anular a eleição. Independente de qualquer coisa, uma eleição que for anulada, seja por abuso, seja por uma cassação, por um registro de candidatura indeferido, por exemplo, vai ter uma nova eleição. Um exemplo também foi do ex-presidente Temer. Teve um julgamento, uma ação de abuso por poder econômico também. Sim. Que foi julgado ano passado, já com mais de 3 anos de... E o caso deles era mais complicado ainda, né? Porque eles julgaram, na verdade era da Dilma e Temer, era a chapa completa, né? Era o caso deles, e ali, na verdade, eram 3 ações que eram julgadas. Era uma ação de impugnação de mandato eletivo por abuso de poder político, outra por abuso de poder econômico e outra por arrecadação e gastos ilícitos de campanha, que é o que a gente costuma chamar de caixa 2, né? Então, eles reuniram essas 3 ações e formaram um grande processo que foi julgado junto e que acabou sendo julgado só no ano passado, aonde os 2 acabaram se livrando, né? É bom a gente lembrar que parece que só o Temer se livrou, mas na verdade a Dilma também ficou elegível. E isso quer dizer que se a Dilma quiser ser candidata esse ano, ela pode ser sim. Ela não está inelegível, independente de ter sido afastada mediante o impeachment. Agora, você falou da questão da fidelidade partidária, gostaria que você falasse um pouco melhor, tem um prazo que era 1 ano, daí mudou já na última eleição, mudou para 6 meses. Não lhe parece que esse prazo curto aí, de estar 6 meses filiado, 6 meses antes da eleição filiado a um partido, não vem contra esse princípio de que o mandato é do partido, que nós estamos prezando pelo partido e não pela pessoa do candidato? Veja, Rafael, o sistema partidário brasileiro, em comparação com o que discute a justiça, nós vemos um sistema muito bipolar, uma coisa completamente maluca. A nossa Constituição diz que o foco do nosso sistema eleitoral são os partidos. Ao mesmo tempo, toda a legislação dá validade, dá importância ao candidato enquanto indivíduo. E assim nós fomos indo. Então, primeiro a fidelidade partidária estava prevista na Constituição, mas ninguém fazia de conta que ela não estava lá. Ninguém prestava muita atenção. Aí, em 2007, depois de muita jurisprudência e discussão jurisprudencial, o TSE editou uma resolução específica de fidelidade partidária, a resolução 22.610 de 2007, que trata justamente da perda de mandato por infidelidade partidária. Então, ele criava lá umas regras dizendo que algumas justas causas, né? Aqui você tem justa causa, se você for perseguido, se o teu partido for extinto, tinha algumas regras, né? Você pode trocar fora dessa justa causa, se você trocar você vai perder o mandato, porque o mandato é do partido. Isso disse o TSE e fez uma resolução dizendo isso.
Os políticos, de uma maneira geral, especialmente deputados federais e estaduais, sempre lutaram muito contra isso. Porque os partidos no Brasil, e isso não é uma forma... Eles não estão errados muito nisso, sabe? Por quê? Porque os partidos no Brasil, eles não têm definição ideológica. Vamos pegar. Você vai dizer assim, não, mas nós temos os partidos de ultra-esquerda, o PCO, por exemplo, né? Nós vamos ter o partido da Causa Operária, partido de ultra-esquerda, vamos ter um partido de ultra-direita. Mas, na verdade, 90% dos nossos partidos são iguais. Todos eles defendem o trabalhador, todos eles defendem a liberdade da economia, todos eles defendem o aumento de emprego, a diminuição do custo de vida, todos, o meio ambiente, todos. Se você pegar todos os estatutos, eles são muito semelhantes. Então, o que acontece? Os nossos partidos se confundem. E aí, obviamente, eles acabaram se tornando uma forma de que cada candidato vá para um lugar onde ele tenha mais vantagem ou mais chance de se eleger. E hoje é assim que funciona. Então, depois que surgiu essa resolução, nós tivemos um massacre, né? Foi um massacre inicial, onde pegou fundamentalmente os vereadores. Fundamentalmente. Porque ela foi lançada em 2007, e em 2008 nós tínhamos uma eleição municipal. E aí muitos vereadores tinham trocado de partido, como sempre fizeram, para poder concorrer à eleição de 2008. E essa não era uma justa causa na época. Não era uma justa causa. E foi assim, eu brinco que foi um massacre porque foi. Eu tive casos de câmaras inteiras cassadas. 7 vereadores, 9 vereadores, todos os suplentes cassados. Nós chegamos a um caso no Paraná de um município que ficou 20 dias com a Câmara fechada porque não tinha vereador. Que pudesse assumir, porque todos tinham trocado de partido, inclusive os suplentes, e todos tinham perdido seu mandato. Então, até que se modulou, né, isso é uma modulação semelhante ao que a STF faz, o TSE modulou um pouco isso e acabou pesando um pouco a mão, diminuindo um pouco o peso da mão, porque senão não ia sobrar ninguém. Aí começou-se, então, a se criar formas de liberar os deputados para poderem ser candidatos. Ou, né, não só os deputados federais e estaduais, mas também os vereadores. Então, se criou, diminuiu-se o prazo de filiação. Então, hoje o prazo é de 6 meses. Não é que ele é uma janela para você sair, mas você precisa só de 6 meses de filiação. Então, na prática, você pode ficar 3 anos e meio no mandato e 6 meses antes largar o teu partido, né? Você pode. Criou-se uma emenda constitucional específica, a Emenda Constitucional 91 de 2016, que era específica para 30 dias da edição dela, que quem quisesse trocar, trocava. Então, trocou-se muito nessa época. Existe a previsão já da reforma de 2016, não da de 2017, mas de 2016, lá de 2015, aonde no ano desse ano, os deputados que quiserem ser candidatos podem trocar de partido sem perda de mandato, mas desde que seja para se candidatar. Há uma discussão em relação aos vereadores. E o vereador que quer ser candidato, ele pode também trocar para se candidatar? Isso é uma discussão que vai ser resolvida pelo TSE, porque não existe na lei, né? Até a gente conversava um pouco antes aqui, o sistema eleitoral brasileiro é regido por uma lei, uma ou duas leis principais, além da Constituição, e as resoluções que o TSE edita a cada eleição para, digamos assim, integrar ou compor as lacunas daquela lei original lá aprovada no Congresso. E são essas resoluções que, de fato, seguem e que tocam a eleição. Então, até agora, nós só temos 2 resoluções publicadas, uma de pesquisa e uma de processos, né, de petições, etc. As importantes, que é de financiamento, de registro, e que trata justamente das janelas, elas ainda não foram publicadas. Mas até dia 5 de março vão estar no ar no TSE. Então, a gente vai ter um pouco mais de noção de como é que isso vai ficar. Essa resolução provavelmente vai falar um pouco, vai regulamentar a questão do fundo eleitoral. Gostaria que você falasse, logicamente a gente estava falando aqui fora do ar que não tem uma regulamentação específica, só tem alteração na legislação, mas gostaria que você falasse sobre essa alteração, porque nós temos o fundo partidário e agora o fundo eleitoral, que veio para suprir nessa questão do financiamento de campanha. Na verdade, assim, é uma coisa bastante complicada. O que aconteceu no Brasil? É bom a gente sempre ter essa visão um pouquinho mais ampla. Nós tivemos todos os problemas que vieram, mensalão e depois em seguida processo Lava Jato, que vem se arrastando há alguns anos no país, todos eles tiveram o mesmo foco, que era superfaturamento de obras, contratação de empresas de maneira fraudulenta, essas empresas superfaturavam obras e devolviam esse superfaturamento pagando campanhas eleitorais, de presidente, de governador, de senador, de deputados, enfim, de tudo. Então, esse sistema que se retroalimentava. Então, eu tirava do poder público, voltava
eu fazia o mesmo governador e assim, ou o seu sucessor e assim eu ia indo. Aí a população veio e disse assim, mas não pode mais ter financiamento privado, tem que acabar com o financiamento privado, tem que acabar. Muito bem, como é que a gente paga a campanha então? Precisa de um financiamento público. Ah, não, mas não pode ter financiamento público. Então, como é que se paga uma campanha? Então, aí se chegou nessa encruzilhada. Como que você paga uma campanha se você não pode ter mais dinheiro privado, porque a gente viu o que aconteceu, mas todo mundo concorda, e eu também concordo, que o dinheiro público não é lugar de estar em campanha particular. Eu também acho que não é. Mas se chegou numa encruzilhada onde o Congresso não quis se arriscar a liberar novamente o financiamento privado, e existia projetos para liberar novamente o financiamento de empresas. Eu mesmo, particularmente, sou uma que acho que o financiamento de empresa, ele pode ser autorizado desde que o teto dele seja específico, que tenha regras muito específicas e muito firmes, né? Mas o Congresso não quis arriscar e acabou criando o famoso Fundo Especial de Financiamento de Campanha. E direcionou um grande corte do orçamento e efetivamente nós não vamos mentir aqui, o dinheiro é do orçamento. O dinheiro é do orçamento da Câmara, é do orçamento das emendas, que nada mais é do que orçamento, né? E é de uma série de outras fontes, multas, enfim, questões que se recolhe ao Tesouro, orçamento do TSE, enfim, isso aí nós não sabemos o valor ainda, mas alguns falam em 1 bilhão e 200, outros em 1 bilhão e 800, 1 e 600, 2,600, ninguém sabe muito bem aonde isso vai. E soma-se ao fundo partidário. Então, pergunta 1. Pode o candidato usar dinheiro do fundo partidário e do fundo especial de campanha para financiar a sua campanha? Pode. Desde que é declarado, os dois são permitidos para se financiar a campanha. Os tetos de campanha estão muito baixos hoje, né? Então, um deputado estadual, por exemplo, ele vai ter mas ele vai ter o máximo de 1 milhão para gastar na sua campanha de teto, né? Vou dizer, mas 1 milhão é bastante, mas não para uma campanha de deputado estadual no Brasil, por incrível que pareça, né? Os deputados federais, 2,5 milhões, e assim vai se escalonando até os cargos maiores. A gente tem que fazer um curso de matemática para entender o que eles fizeram, mas é mais ou menos, eu até anotei, que é mais ou menos assim. O fundo de financiamento, com todas essas fontes de renda que eu tratei, ele vai ter lá, vamos supor que seja de 2 bilhões, vamos usar esse número. 2% desses 2 bilhões vão ser divididos iguais para todos os partidos registrados, ou seja, para 35 partidos, tá? Então, todo mundo vai receber 2%. Dos 98% restantes, 35% vai ser dividido entre todos os partidos que tiverem pelo menos um representante na Câmara. 35%. O que sobrar, 48% vai entre aqueles que tiverem deputados na Câmara. Quanto mais deputados, mais ele vai receber. Né? Então, quanto maior o partido, maior a fatia que ele vai receber do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. E isso se dá porque o financiamento, em tese, vai se dar única e exclusivamente pelos fundos. Então, por isso que quem tem mais deputado vai ter que financiar mais candidaturas, vai receber mais dinheiro. Né? E 15% restantes vai ser dividido entre, contando-se os senadores, da mesma forma. Quem tiver mais senadores no partido vai receber mais valores de fundo partidário, também de fundo de financiamento de campanha, também dessa forma. Então, na verdade, o fundo de financiamento de campanha em si, embora eu não concorde, acho que o dinheiro público não tem que estar na campanha, como nós não conseguimos uma outra solução de dinheiro privado sem que nós tivéssemos uma nova rodada de operações policiais no Brasil, então foi a forma que se achou de se financiar uma campanha tão importante como é a campanha de 2018, depois que nós tivemos o impeachment de uma presidente da República regularmente eleita, tivemos vários políticos presos, estamos aí com a situação de um ex-presidente da República que foi condenado de 2º grau. Então é uma eleição muito importante, é importante que ela possa efetivamente financiar aquele que também não tem dinheiro. Nós temos que pensar que nós podemos ter um candidato muito bom e que nunca conseguiu se eleger porque nunca teve recursos. Agora, pelo menos, ele vai poder tentar, dentro do partido, obter esses recursos. Gostaria que você comentasse também, nós vamos já chegar no caso concreto do Lula, mas eu gostaria que você comentasse essa questão da Lei Ficha Limpa de 2010. Você, que advoga na área eleitoral, o que você tem sentido dessa condenação em segunda instância por crime, tem lá especificado os tipos de crime, impedir uma candidatura? Qual que é a sua opinião sobre essa regra?
Veja, eu não sou nós temos radicais aí, liberais, que acham que a população tem que escolher independente de qualquer coisa. Eu acho que não, eu acho que nós temos que ter regras, porque infelizmente nós temos um país onde a população não tem uma educação cívica. Nós não temos uma educação cívica. Não se aprende na escola a fiscalizar, qual que é o seu direito de fiscalização, que é você que financia a estrutura pública, que é o seu dinheiro de imposto que vai para a escola, para a saúde. E nós não temos essa visão educacional, infelizmente, cívica no país. Então, deixar uma população muito pobre, muito carente, acabar sendo manipulada em momentos de política, como foi em muitos anos, e a gente ainda vê acontecendo, eu acho que é um risco. Então, nós temos que ter, sim, talvez uma tutela aí do poder público de uma maneira geral, e aí nesse caso do judiciário, para evitar que os salvadores da pátria apareçam, né? Você veja que nós estamos vivendo uma época bastante complicada aí, com candidaturas bastante extremistas, inclusive no Brasil, que é um país liberal por natureza, é uma coisa bastante assustadora. Então, a lei da ficha limpa é uma lei muito mal feita. Esse é o ponto 1. O ministro Gilmar Mendes, presidente do TSE e ministro do STF, diz que parece que a lei foi feita por bêbados, né? Sem nenhuma ofensa aos bêbados. Ele mesmo usa essa expressão. E, efetivamente, a lei é muito mal feita. Ela cria muitas possibilidades de inelegibilidade e, ao mesmo tempo, cria muitas brechas para que juridicamente se escape dessas inelegibilidades, né? Então, a gente vê muito isso. Ainda bem, porque nós, advogados, precisamos, né? Se a lei fosse perfeita, a gente também não estaria aqui. Mas ela tem muitas brechas, especialmente quando você trata de improbidade, né? Quando você trata de crime, naqueles crimes que estão lá, não tem muito como fugir. É muito difícil você conseguir fugir da inelegibilidade. Mas quando você vai tratar, por exemplo, das ações de improbidade, que são a maioria, por enriquecimento ilícito, dano ao erário, desvio, dolo, essa questão toda aí você tem muita forma de deixar alguém elegível. Uhum. E às vezes ele merece ser elegível. Isso é importante que a população saiba. Uhum. Nem todo mundo que acabou tendo uma condenação de segundo grau é alguém que merece não ser candidato. Nós temos falhas em processos, nós temos dificuldade. Os prefeitos do interior, a gente tem que ter a visão, a gente fica muito concentrado no presidente, no governador, no prefeito da capital. Mas o estado do Paraná, ele tem 400 municípios, né? E desses 400 municípios, 350 são municípios pequenos. Muito pequenos. Eu tenho prefeitos no meu escritório que tem lá, o município tem 3 mil habitantes. 3 mil habitantes tem aqui, talvez, nessa quadra, né? Então, a gente tem que ter essa visão que às vezes não é má fé, não é querer desviar o dinheiro, às vezes é desconhecimento, falta de assessoria. Ele entrou lá para ajudar a população e não sabia como é que tocava uma prefeitura e acabou tomando uma ação. Então, por isso, eu acho que sim, tem que se resguardar muito a questão da ampla defesa, de uma defesa correta, uma defesa válida. Não adianta, às vezes tem um advogado indicado que nunca fez eleitoral. Ele não vai ter como salvar, né? Então, eu acho que isso a gente tem que ver com bastante cuidado quando alguém diz assim, fulano é ficha suja. A gente tem que ter bastante cuidado em relação a essa expressão. E vamos entrar já no caso do Lula. Especificamente no caso do Lula, a gente tem várias possibilidades, muito embora ele tenha sido condenado em segunda instância agora, ele tem a possibilidade de entrar com embargo de declaração. Posteriormente, julgado esse recurso, ele tem possibilidade de recursos ao Superior Tribunal de Justiça, ao Supremo Tribunal Federal. A gente tem hipóteses dele tocar a candidatura dele, registrar e tocar até o final. Tem possibilidade, no meio da campanha dele, vir a substituir, ou então de vir apoiar um outro nome. Gostaria que você desse sua opinião. Você acha que é viável ele chegar até o final com essa candidatura ou não? Acho que é viável, acho que vai depender muito do que ele pretende para o partido dele. O PT foi um partido que sofreu um desgaste enorme, quase acabou, né? Era um partido muito forte, era o maior partido do Congresso e assim foi dizimado. Mas assim, como todo partido, tem gente boa e tem gente ruim. E vai depender muito do que o Lula quer para o partido dele. Isso é uma coisa que deve ficar muito clara. Ele foi condenado por crime. Corrupção, lavagem de dinheiro, né? Então, o caso dele, ele se enquadra na lei da ficha limpa em casos que dão pouca margem, digamos assim, para que se trabalhe uma possível suspensão da inelegibilidade dele. É possível? É possível. Existe um artigo específico na lei 6490, a lei 6490 é a lei da ficha limpa, né? Para quem está acostumado a ouvir, que existe um artigo específico que autoriza
tanto o presidente do Tribunal de Justiça ou do TRF, quanto ao ministro do STJ ou do STF, suspender especificamente a inelegibilidade. Então, ele pode continuar condenado e ele suspender a inelegibilidade dele? Pode. Só que eu acho improvável, porque é uma questão muito difícil de acontecer, juridicamente falando, né? Tecnicamente falando. Então, o que o Lula pode fazer? Ele pode, desistir da candidatura, o que eu acho que ele não vai fazer, porque ele tem um legado aí de 30%, 35% de votos, que eu não abriria mão, ninguém abriria mão, eu acho que ele também não vai abrir. Pode continuar mantendo a candidatura dele, pelo menos publicamente, como meio político, e tentar construir alguma candidatura paralela dele, enquanto isso tentar uma medida judicial para suspender sua inelegibilidade. É uma opção. Pode levar essa candidatura até 20 dias antes da eleição e lá, quando ele vê que não vai conseguir eliminar, não conseguiu suspender a inelegibilidade, ele, por exemplo, substitui. Ele sai e coloca outra pessoa no lugar dele, do próprio partido, da própria coligação. Isso só pode ser feito até 20 dias antes da eleição. Depois não pode mais. Se ele não fizer isso até 20 dias antes da eleição e não conseguir uma liminar, os votos dele ficam separados, os votos dele não vão ser computados e não importa qual que seja o número de votos. Isso não anula a eleição, isso que tem que ficar muito claro. Se todo mundo votar nulo, anula a eleição. Não anula, né? Então os votos dele vão fazer de conta como se ele nunca tivesse existido. Porque como ele nunca teve registro, né? Se ele nunca conseguiu o deferimento do registro, aqueles votos nunca serão computados. E quem tiver mais votos dos que sobrarem, vai estar eleito. Então, na verdade, o que eu acho que ele vai fazer é o caminho da substituição, muito provavelmente. Ele vai tentar construir uma candidatura paralela dele, dentro do partido ou dentro de uma coligação específica, e vai acabar trocando ou se retirando da campanha e fazendo com que o seu partido apoie o candidato de outro partido. Então, só para ficar claro, primeiro ele vai ser julgado esses embargos, que ele provavelmente a defesa dele deve entrar, né, na esfera criminal. Esses embargos devem ser rejeitados, né, ou esclarecido algum outro ponto da adesão do TRF, mas o caminho dele é entrar com um recurso especial extraordinário, que é para os 2 tribunais lá. Nesses 2 recursos ele tem que pedir já essa liminar, né? Na verdade, assim, o que a gente tem que entender é que são 2 processos paralelos, embora eles se cruzem. Então, ele está com uma condenação criminal, agora cabe embargos, como você falou. Depois dos embargos, ele vai optar por fazer o recurso especial ou o recurso extraordinário. Né? Os 2, provavelmente, que é o que ele vai fazer. Nesses 2, no momento em que ele protocola esses 2, ele faz uma ação cautelar específica ou um pedido específico, com base no artigo 26C da Lei 6490, a Lei da Ficha Limpa, pedindo para que a sua inelegibilidade seja suspensa até que se julguem esses recursos nos tribunais superiores. Né? Pode conseguir? Pode. Acho provável? Não, acho muito improvável. Né? Acho muito improvável. Na verdade, a gente viu uma construção muito específica para que o Lula não seja candidato. Então, até bom deixar claro, doutora, no Superior Tribunal de Justiça, o relator da Lava Jato é o Félix Fischer. Félix Fischer. Que tem acompanhado praticamente as decisões na íntegra da... Nós temos a República das Araucárias, isso não é aqui de maneira nenhuma, na verdade, exaltando. Né? Nós temos a linha o juiz Sérgio Moro, o desembargador Gebran, que foi um grande juiz do TRE, um especialista em direito eleitoral, o ministro Félix Fischer, que também foi juiz do eleitoral, e o ministro Fachin, do STF, né, que eles são a linha de baixo para cima aqui das questões da Lava Jato. Isso quer dizer o quê? Que as ações que os recursos que o Lula fizer vão cair com eles, obrigatoriamente, com o Félix Fischer e com o ministro Fachin. E no caso específico dessa liminar, vamos fazer aqui um exercício. No caso do STJ, é só ele que vai julgar essa liminar ou tem a possibilidade de ir para um colegiado isso daí? Veja, tecnicamente é o relator, diz a lei que é o relator que nega ou dá a liminar. E em tese dessa decisão, como diz a legislação eleitoral, não cabe recurso, mas sempre cabe mandado de segurança. E se ele entrar com mandado de segurança, vai ser distribuído para outro relator e pode, de um recurso de mandado de segurança denegatório, recorrer para o pleno, para a Câmara e depois ainda para o órgão especial. Então isso pode chegar a pode chegar ao presidente, pode chegar a presidente do tribunal, o ministro Laurice Tavares, pode chegar ao presidente do STJ, por exemplo, e ao presidente do STF. No caso do Supremo Tribunal Federal, até tem uma brecha, parece que no regimento interno, o relator ele pode chamar a composição integral para deliberar sobre determinada Ele pode decidir monocraticamente ou pode compor a turma para decidir.
né? Normalmente, quando os casos são muito ruidosos, o STF tem convocado e tem feito a decisão por turma, né? Por grupo, especialmente porque tem muita, as pessoas estão muito atentas ao que acontece nesses processos relativos à Lava Jato. Então, é difícil de dizer, vai acontecer isso? Não, pode acontecer várias coisas. Tudo isso aqui que a gente está falando pode acontecer. Mas vamos continuar em mais uma hipótese. Agradecer aqui a participação de várias pessoas, Celso, Souza, Silvio, Reinaldo Rocha, Mauro, Suyama. Por exemplo, a gente pode ter uma hipótese de ele ser preso após a decisão do embargo de declaração, porque a decisão do TRF é bom deixar claro que determinou já o cumprimento provisório da pena. Uhum. Então isso vai levar à prisão dele. E ao mesmo tempo ele está preso lá, tentar uma liminar para afastar a inelegibilidade e ser candidato preso. Tem essa possibilidade. Pode. A prisão, especialmente a prisão que não é definitiva, onde não há trânsito em julgado, só o que deixa impossível você com os direitos políticos suspensos, ou você tem uma suspensão de direitos políticos determinada especificamente, ou você foi condenado criminalmente, transitou em julgado, e aí os seus direitos políticos ficam suspensos. O que são direitos políticos? Direito de votar e ser votado, basicamente. Então ele não poderia ser candidato se ele tivesse com os direitos políticos suspensos. Como ele ainda não está, ele pode estar preso por cumprimento provisório de sentença, registrar a candidatura dele e fazer campanha da prisão. Eu acho acho que eles não vão chegar a esse ponto. Acho que se ele efetivamente for preso, embora eu não acredite que o Lula seja preso, né? Acho que um HC será dado a ele até pela condição de ex-presidente e pela idade dele. Embora o Maluf tenha sido preso esses precedentes que já tem aí, né, no próprio Supremo, que ele andou dando HC aí para várias pessoas que estão nessa mesma situação dele, né? E é bom que fique muito claro, sabe, Rafael, para que ninguém fique muito frustrado. A decisão que foi tomada pelo STF em autorizar o cumprimento provisório de sentenças de prisão, né, de crimes, ela foi por 6-5. Nós temos 11 ministros no STF. Foi por 6-5 e um deles já mudou de ideia. Então nós temos uma chance muito grande de que se mude esse entendimento. Não existe súmula, essa decisão não é vinculante, não é obrigatória. Na verdade, o TRF4 fez uma súmula. Ele sumulou essa decisão, sendo que o próprio STF não tem uma decisão vinculante disso. O Dirceu é né? Que ele foi liberado, né? Exatamente. Não, e não só, nós tivemos vários casos, né? As pessoas brincam muito com a vontade, né? O ânimo soltante do ministro Gilmar Mendes, mas nós que estamos na área jurídica temos que entender que muitas vezes ele tem razão. As prisões no Brasil, nós entramos numa cornucópia meio maluca de uma arbitrariedade onde tudo se justifica por conta da corrupção, tudo se justifica porque era um político, então nós temos que colocar um pouco o pé no freio em relação a isso, porque excessos estão sendo cometidos e a gente não pode perder isso de vista. Nós, advogados, temos sempre que primar pela contraditória para a defesa sempre, né? E o princípio da inocência. A gente jogou no lixo o princípio da inocência, no lixo, e nós estamos trabalhando com o que a gente tem hoje, que é assim, tem que ser sério e parecer sério, porque se não parecer sério, vai preso. A gente está trabalhando mais ou menos com isso. Então, é bom que para ninguém se frustrar, pode ser que isso mude. Não é por causa do Lula, não é por causa do Lula. O movimento de mudança de entendimento do STF em relação à prisão de segundo grau já foi desde quando eles aprovaram. Na realidade, tem até um pedido da OAB e do Partido Ecológico Nacional, que é o atual patriota em relação a isso, né? Bom deixar bem claro aí. Porque assim, a gente vai escutar muito as fake news que adoram movimentar as redes sociais, dizendo assim, agora por causa do Lula eles vão mudar de ideia. Não é isso. Na verdade, desde o dia que eles votaram, por 6-5, foi num caso específico, era uma questão muito específica que não pode ser aplicada de maneira linear a todas as outras questões. Pode ser que se aplique a do Lula, mas pode ser que não se aplique a do Lula. Como não se aplica a muitas outras que estão chegando à STF. Então, por exemplo, existem ministros lá que estão dando habeas corpus diários, não para os casos da Lava Jato, para casos de crime comum, aquele crime de extorsão, de furto, de quem está preso, dizendo que não pode haver prisão antes do trânsito em julgado. Então, não se surpreendam se isso se alterar. E não vai ser por causa do Lula. Legal. César Silvério, Dani Matar, Silvio, um grande abraço aí que estão nos acompanhando. Continuando nessa situação do Lula, nós temos as datas, que é bom a gente ficar bem ligado na questão das datas. Quando que começa os prazos, o período de registro das candidaturas?
O prévio, né, que é, na verdade, das convenções partidárias, são obrigatórios todo mundo passar pela convenção para que possa ser escolhido candidato na convenção partidária, é de 20 de julho a 5 de agosto. Então, entre 20 de julho e 5 de agosto, todos os partidos têm que fazer suas convenções, seja se eles vão coligar ou vão lançar candidatura própria, pouco importa, mas as convenções devem ser feitas nesse período. Depois, entre 5 de agosto e 15 de agosto, data máxima, o registro de candidatura, que nada mais é do que pegar justamente todos os documentos de todos os candidatos a deputado, a governador, a senador, fazer um processo, levar ao TRE para ver se todos têm capacidade, né, eletiva, que se todos têm elegibilidade. Para quem chegou agora, estamos com a presidente de Direito Eleitoral, da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Paraná, Carla Cristine Carques, tem Valdeci Lizarte, perguntando quem que é entrevistada. JP Bétega, grande Rafael na audiência, provavelmente meu marido. Marido aqui da doutora. Você falou então, dia 15 é o prazo máximo para o registro da candidatura. Isso. 15 de agosto. Isso. Então 2018. O Lula, fazendo um exercício aqui, ele deve registrar a candidatura dele no último dia. Provavelmente, né? Na verdade não é ele, todo mundo registra no último dia. Seja por estratégia ou falta de organização. Principalmente falta de organização. Mas, e quando que o TSE tem algum prazo para o TSE julgar já os registros de candidaturas, passado impugnação, tudo? Tem. Na verdade, assim, nós temos alguns prazos regimentais, né? O prazo máximo é 17 de setembro, o máximo, né? Que devem estar julgados todos os registros no território brasileiro. Isso é cumprido pelo TSE? Sim, porque no TSE o número de registros é muito pequeno. O TSE só analisa os registros dos candidatos a presidente. Dos candidatos a governador e deputados vai ser sempre nos TRS. E é onde o volume é maior. Então, aonde atrasa é nos tribunais regionais eleitorais. Não por culpa deles, mas é porque o volume é muito grande mesmo. Então, a data limite é 17 de setembro para estar todos os registros julgados. Mas como é que acontece? Eu registro candidatura. Vou lá dia 15 de agosto, protocolo meu registro. Vou ser candidata. Aí, ele é protocolo hoje, né? Eu ia dizer que vai ficar em edital. Mas a maioria dos lugares é ainda edital físico. Lá no cartório eleitoral vai estar lá o edital. Mas hoje é um edital eletrônico, né? Você vai entrar no site do TRE, vai estar todo mundo que registrou a candidatura. Se você souber, cidadão, eleitor, souber de alguma coisa minha, Carla, que não posso ser candidato, você vai lá e faz para o Ministério Público ou lá no TRE uma notícia de inelegibilidade. Você vai dizer, eu sei que a Carla não pode ser candidata porque ela foi condenada ali num crime de trânsito, por exemplo. E aí, isso vai ao Ministério Público, que vai promover o que a gente chama de impugnação de registro de candidatura, que é a ação específica que deixa alguém efetivamente concorrer ou não à eleição. Ação de impugnação de registro de candidatura. Essa ação ela tem um prazo de 5 dias, depois de 7 dias para defesa, mais 7 dias para produção de prova. Resumindo, ela tem um prazo aí de 22 dias, mais ou menos, de processo, entre protocolo e sentença. Ela vai levar uns 22 dias, pelo número geral. Então, vamos fazer uma conta. 15 de agosto, né? Mais 22 dias, vai estar ali no começo de setembro, dia 7, 8 de setembro. É mais ou menos isso. E depois disso ela vai, então, vai para o juiz vai analisar e vai dar a sentença. Essa análise é feita só por um ministro, que é bom deixar claro que é o Tribunal Superior Eleitoral que vai julgar no caso de presidente, né? Só por um ministro ou é um colegiado? Sim, essa análise é feita por um ministro. O ministro é designado relator, no caso do Lula, ou no caso dos candidatos a governador, aqui os juízes do TRE, né? Do estado do Paraná e de outros estados. Ele é designado um relator, esse relator vai fazer o voto dele, mas ele leva ao plenário. Então vamos supor que chegue lá o relator da candidatura do Lula, o ministro, diga que vota pelo indeferimento do registro dele. Vai ter ainda mais a opção de mais 6 votos a favor ou contra esse relatório. O que pode acontecer? Como qualquer julgamento, pode-se abrir uma divergência, pode-se pedir vistas, todos eles podem pedir vista? Pode. Tem prazo regimental para vista? Normalmente tem de uma sessão para outra. Fica 24 horas, 48 horas no máximo. Na época eleitoral, especificamente, né? Na época eleitoral, qual a periodicidade das sessões daí? Todo dia. Todo dia tem sessão? Na época eleitoral, todos os dias tem sessão. De segunda a sexta, às vezes tem mais de duas, às vezes tem mais de uma no mesmo dia. Dependendo do volume da necessidade. Aqui no TRE, nós já tivemos sessões que começaram às 8 da manhã e terminaram às 2 da manhã. Já aconteceu. Então, justamente para julgar registro de candidatura. Então, é uma coisa... Por quê? Porque se discute muito. E uma vez deliberado pelo TSE no colegiado,
não tem mais recurso dentro do próprio tribunal? Não, dentro do próprio tribunal não, vai ao STF. Salvo algum embargo de declaração? Embargo. Aí é o trâmite normal, embargo de declaração, recurso extraordinário. Recurso extraordinário. Daí, no caso, por exemplo, se o Lula tiver o registro indeferido, ele pode continuar a campanha dele? Pode. Pode? Recorrendo ao Supremo Tribunal Federal? Enquanto ele tiver com recurso... não tiver trânsito em julgado, digamos? Enquanto não tiver exatamente, quando não tiver um trânsito em julgado de algum recurso que ainda tiver no STF, ele pode. Mas aí nós vamos esbarrar também, porque a lei colocou um prazo, que foi 20 dias antes da eleição. Então, na verdade, assim, ele pode se arriscar até um ponto, a não ser que ele pretenda dizimar o partido definitivamente e não fazer o partido concorrer. Então, indo adiante, nós podemos, de repente ele resolve arriscar, ele tem a candidatura indeferida, recorre ao Supremo Tribunal Federal, ele pode ganhar, ir para o segundo turno e nesse meio tempo ser julgado no Supremo. Daí o que acontece daí? Então, essa é uma grande pergunta, essa é uma pergunta que é de $1 milhão. Nós tivemos um caso semelhante só, que foi justamente o do Bellinati. Do Bellinati. E aonde se retirou o Bellinati, se trouxe o terceiro colocado. Foi uma decisão que na época foi muito questionada e é a única desse sentido. Não existe decisão fácil nisso. Nesse caso, eu suponho que o tribunal decidiria por fazer um novo turno. Porque o que acontece? Como é que você vai saber como é que se comporta o eleitor quando 35% dos votos saem dessa conjuntura? Né? Porque a gente pode ter uma outra coisa. O Lula pode, por exemplo, foi concorrer à eleição, os votos dele estão separados, não foram computados, mas estão lá separados num hard drive lá da Justiça Eleitoral. E nesse meio do caminho o STF dá um 26C para ele e ele consegue ser candidato. E os votos dele são computados. Ou mais, ele ganha o segundo turno, os votos dele não estão computados. Terminou a eleição, no dia seguinte sai uma liminar. Os votos dele são computados, ele vai tomar posse. Então, quem não está acostumado com o direito eleitoral vai dizer isso é uma loucura, uma maluquice. O direito eleitoral não é para amadores e não é para quem tem e não tem estômago fraco. Eu sempre brinco com isso, porque é com muita emoção. Mas no caso, por exemplo, se ele passa para o segundo turno com um recurso pendente no Supremo, ele pode disputar o segundo turno daí? Veja, ele não vai passar para o segundo turno, esse que é o problema, porque os votos dele não vão ser computados. Mas acaso, então, os votos dele sejam computados? Se ele tiver com o registro, vamos supor que ele conseguiu o 26C. Vamos supor que ele conseguiu e os votos dele foram computados e ele foi para o segundo turno, certo? Lá no segundo turno, enquanto está rodando o segundo turno, caçam essa decisão. Ou julgam e ele perde o registro. Aí não tem mais o que fazer. Aí é a questão do Bellinati. É a discussão do Bellinati. Aí eu não sei, confesso para você, o que o TSE vai decidir. Se vai dar a vitória para quem concorreu no segundo turno com ele, ou se puxa o terceiro colocado e faz um terceiro turno, que foi o que aconteceu em Londrina. Mas é uma decisão que foi muito questionada, porque você não tem como saber, vamos supor que eu pegue o terceiro colocado. Se eu não tivesse o Lula, como é que eu sei que esses colocados estariam em segundo e em terceiro, se o Lula não estiver na disputa? Não tem como saber. Vamos supor que eu tenho o Lula, o Alckmin e o Ciro Gomes. Vamos chutar aqui, sejam os três. Vamos supor que o Lula então sai e o Alckmin está no segundo turno, eles puxam o Ciro Gomes. Como que a gente vai saber se o Lula nunca tivesse sido candidato, se o Ciro Gomes estaria em terceiro, se o Alckmin estaria em primeiro? Então você não tem como fazer esse exercício mental de como as pessoas votariam se o Lula não existisse ou não tivesse no processo eleitoral. Então o mais correto seria fazer um novo turno, um novo primeiro turno presidencial. Só que aí nós vamos esbarrar numa questão muito complicada que é a financeira. Fazer um turno nacional de eleição presidencial é muito caro mesmo, dinheiro que hoje o Brasil não dispõe. E a questão do financiamento também, né? É caríssimo. Tem essa questão. Até para o próprio candidato, né? Para ele angariar recursos, fica aquela incerteza. Então, né? veja, isso é uma questão. Por exemplo, a lei que criou o Fundo Especial de Campanha não diz o que acontece com o candidato que tiver o registro indeferido. Se ele tem que devolver a campanha. Vamos supor que o partido deu lá 100 mil para um candidato a deputado fazer a sua campanha e ele tem o registro indeferido no final. O que ele faz? Ele devolve? A lei não diz isso. Pode ser que a resolução venha dia 5 de março e diga que sim. Né? A única coisa que nós temos em relação a isso, que hoje, é bom que até quem quer ser candidato saiba, você tem a possibilidade de fazer aquele financiamento coletivo, né? Aquelas plataformas de financiamento coletivo, tipo Vaquinha, essas coisas. E esses, você pode começar a arrecadar dia 15 de maio.
A partir de 15 de maio, se você quiser botar uma vaquinha no ar do seu Facebook e começar a arrecadar dinheiro para sua campanha, você pode. Você só vai poder colocar a mão no dinheiro depois que o seu registro estiver deferido. Mas até lá você pode arrecadar. Então, atenção aos pré-candidatos, que tem vários assistindo agora. Comecem a arrecadar já fundos para a campanha. 15 de maio pode abrir um financiamento coletivo, um vaquinha.com no Facebook, só pessoas físicas, 10% do valor que a pessoa declarou no imposto de renda do ano anterior, esse é o teto de que cada um pode doar, e você pode fazer essa arrecadação por plataforma de financiamento coletivo. Só vai poder utilizar o dinheiro depois que o registro estiver protocolado. Uma outra questão, o Celso Souza perguntou aqui, sobre a autodoação. Gostaria que você falasse sobre isso, que a gente estava até conversando antes. A gente até estava conversando aqui. Então, a autodoação está um pouco uma incógnita. Ela é permitida, certo? O que nós não sabemos qual o limite que ela está hoje. Quando ela passou aquela confusão, como sempre, a aprovação da lei na Câmara foi para o Senado. Lá no Senado, eles alteraram a redação do artigo e disseram que o limite de autofinanciamento era 10%. O presidente Temer vetou essa autolimitação, dizendo que o candidato pode gastar 100% do seu patrimônio, limitado, obviamente, ao teto de gastos da sua campanha, né? E que só quem tem limitação de 10% são as pessoas físicas que vão doar. O Senado continua entendendo, e o Senado tem bancado isso, os senadores têm bancado que não, que a autolimitação tem que estar, que o autofinanciamento tem que estar limitado a 10% também para o próprio candidato. E não se tem uma solução. Imagino que as discussões que tiveram no TSE vão trazer na resolução, que ainda não saiu, dia 5 de março está aí, sobre financiamento, essa questão específica do autofinanciamento. Mas o TSE, embora goste de criar uma regra ou outra nas suas resoluções, não acredito que ele vá criar o bloqueio desse 10% do autofinanciamento. Eu não vejo razão para isso, né? Mas os candidatos ricos têm mais vantagem. Gente, os candidatos ricos têm mais vantagem mesmo com 10%. Né? Até porque se ele é rico, o teto dele de doação é maior, ele tem um patrimônio maior, e o 10% dele já vai ser grande. Né? Como o teto de campanha hoje é baixo, novamente, baixo pelos padrões que nós estamos acostumados a tratar no Brasil. Então, deputados estaduais com 1 milhão, deputados federais com 2,5, senadores com 5, você tem um teto mais baixo. Então, você segura muito essa força da economia pessoal, vamos falar de um candidato rico, né? É isso que a gente está falando. Aquele candidato rico, nós estamos tentando segurar ele. E, na verdade, ele não faz tanta diferença assim. Eu conheço vários candidatos com muito dinheiro que nunca conseguiram se eleger, porque o dinheiro ajuda muito, mas não é só ele que resolve o problema. Valdeci Lizarte é um pouco revoltado aqui com a Justiça Eleitoral. Basicamente aqui o questionamento dele, para ele a Justiça Eleitoral é uma piada por conta dessas diversas constantes alterações de regras e também por esse problema, né, que a gente está falando no caso do presidente Lula, mas no caso de Londrina, que sempre tem, toda eleição, não é só porque é candidato a presidente, em vários municípios a gente tem sempre essa indefinição de quem vai ser o candidato. Às vezes o primeiro colocado não ganha, pode levar o segundo, quem que pode, quem que não pode, daí o próprio candidato que é opositor, ele começa a fazer campanha, mas ele vai ganhar, mas não vai assumir. Gostaria que você falasse disso. Será que a gente vai ter algum dia ali um norte para resolver isso daí, para a gente não ter mais essa indefinição, essa insegurança jurídica? É difícil. Veja, gente, vocês acham que com a Justiça Eleitoral é ruim? Sem ela seria muito pior. Vocês não sabem o que acontece nos Estados Unidos, que tem o sistema mais absurdo do mundo de eleições, e lá não existe justiça especializada. É um horror o que acontece lá, sabe? Por incrível que pareça, a gente acha que aqui o Brasil tem um dos sistemas eleitorais mais invejados do mundo. Vem gente da Europa inteira a analisar o nosso sistema eleitoral, porque ele é um dos mais sérios. Embora existam muitas teorias da conspiração, de que a urna eletrônica, porque todo mundo entra lá e troca os votos, isso não existe, não existe. Pode ter uma falha ou outra na urna, o voto impresso vai reduzir um pouco a ansiedade das pessoas de saber se o voto dela foi computado certo, mas o nosso sistema é um sistema muito bom, é um dos melhores do mundo, né?
Então, se vocês acham que está ruim com a Justiça Eleitoral, seria muito pior sem a Justiça Eleitoral. Não acredito que essa indefinição vá mudar a curto prazo. Nós temos um problema intrínseco que é de tese. Veja só, o que acontece? Por que a Justiça Eleitoral deixa o Lula ser candidato ou outro candidato que esteja lá já com condenação em segundo grau, vários candidatos? Por quê? Porque se mudar uma jurisprudência, se comprovar que uma prova foi fraudada, se comprovar qualquer erro no processo, o prazo de campanha eleitoral ele é restrito e tem data própria. 20 de julho a 5 de agosto, 5 de agosto a 15 de agosto, mais 35 dias de campanha. Ele só funciona nesse período, a cada 2 anos. Se eu não deixar alguém ser candidato e depois lá na frente ele conseguir provar que ele podia ser candidato, eu não consigo devolver para ele esse prazo. Eu não consigo devolver para ele o direito dele fazer uma campanha sozinho, de concorrer de novo. Então é por isso que se prima por deixar mesmo aqueles fichas sujas concorrerem, para que nenhum inocente, digamos assim, possa acabar ficando prejudicado sem concorrer à eleição, porque depois ele não volta atrás. Como é que eu vou trazer de volta uma campanha eleitoral lá em dezembro? Não existe essa possibilidade. Então é por isso que a Justiça Eleitoral entende desse jeito. Então, respondendo o nosso ouvinte, nosso telespectador que está brabo lá, é melhor assim do que a gente ter, de repente, você quer ser candidato, não consegue, depois não consegue retomar a tua campanha. Seria uma solução bloquear um registro, por exemplo, já diretamente no sistema? Seria, mas nós cairíamos nessa mesma discussão. E se ele conseguisse desbloquear em dezembro, como é que ele ia fazer campanha de novo? Então, não acredito que a gente vá ter uma mudança significativa na questão jurídica, judicial da campanha eleitoral. E, efetivamente, as campanhas eleitorais hoje são muito judicializadas. E não vejo uma forma delas diminuírem a judicialização. Uma outra questão para esse ano, a campanha na internet, tem até a pergunta aqui, vai funcionar nos mesmos moldes ou ainda vamos ter que aguardar essa resolução aí? Não, a campanha na internet vai continuar a mesma coisa, com exceção de um plus que eles deram, que foi justamente o impulsionamento. Aquele que você paga para impulsionar o teu post, agora você pode fazer isso na campanha eleitoral. Mas só a partir de 16 de agosto. Então vamos supor que você está lá no teu Facebook, você fez o teu material de campanha, os teus banners eletrônicos, você coloca lá, a partir do 16 de agosto você pode pagar para que isso seja mostrado para um número muito maior de pessoas, tá? Então isso é bastante interessante. Essa despesa tem que ser paga com dinheiro da campanha, seja do fundo partidário, do fundo de financiamento, seja de doação, e tem que ser declarado em prestação de contas. Mas de resto, a propaganda na internet, ela é muito mais liberal do que das outras formas. Se você quiser fazer bandeira, ela tem tamanho, se você quiser fazer adesivo, tem tamanho, perfureide é só no máximo da traseira do carro. Então você tem uma série de regramentos absolutamente desnecessários, a meu ver, né, em relação à propaganda física. E já na propaganda na internet você não tem isso, esse bloqueio tão grande. O que se criou muito de novidade esse ano, para quem já foi candidato outras vezes, ou quem acompanha, é a restrição às fake news. Eu quero saber como é que isso vai funcionar, porque a gente tem fake news de todos os lados. Favor, contra, você coloca uma notícia de manhã, vem outra depois do almoço. Na verdade, se criou um regramento bastante forte para tirar do ar a fake news, né? Vai ter multas bastante altas, vai tirar do ar imediatamente. Os juízes do tribunal vão ter cursos também com o pessoal dos próprios do TSE para tratar isso como foco principal da eleição de 2018. Isso é uma ordem do ministro Fux, que é quem vai assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Então, o medo deles muito é que se transforme em uma eleição maluca com fake news. E quando você tem um candidato como o Bolsonaro, por exemplo, onde muito da sua campanha se constrói em cima de fake news, com estrutura de fake news, a gente vai ter muito problema nessa área na internet. Mas tem uma ferramenta que é difícil de controlar, que é o WhatsApp, né? Exatamente. Não, o WhatsApp é incontrolável, né? Você cria lá no teu computador um post, diz que fulano matou 10 criancinhas e vai mandar e vai mostrar o Lula matando as 10 criancinhas ou o Bolsonaro matando as 10 criancinhas, e isso não tem, é incontrolável. Aí eu vou pegar o meu WhatsApp, vou levar, vou printar, vou levar no cartório, vou levar à Justiça Eleitoral, mas isso disseminou de uma forma, porque é uma progressão geométrica. Eu mando para você que tem 10 contatos, que tem cada um mais 50 contatos. E o problema é você identificar a origem disso. É quase impossível. Quase impossível. Independente, é quase impossível saber de onde saiu uma mensagem do WhatsApp. Uma outra questão é bom lembrar,
no caso do ex-presidente Lula, esqueci de falar, que se ele tomar posse, daí ele fica automaticamente, os processos que ele está respondendo suspendem, né? Sim, justamente pela regra de ouro do Temer, né? Que o presidente não pode ser processado enquanto for presidente por crimes cometidos fora do seu mandato. É a regra de ouro do presidente Temer, foi por isso que ele se salvou das denúncias que passou no Congresso. E efetivamente é isso que vai acontecer. Eu acho que o Lula não consegue ser presidente. E vou ser sincera, Rafael, eu acho que o Lula, independente se ele fosse elegível hoje, se ele concorresse à eleição, eu acho que ele não ganhava. Por incrível que pareça, sabe? Não é porque a gente está no Sul, porque o Sul é mais antipetista, porque o Norte é mais a favor, o Nordeste é mais a favor. Eu acho que é uma fórmula que está se esgotando, que se alimenta do próprio grupo, mas ela não consegue crescer mais, né? E isso também a gente vê em outras formas. O próprio Fernando Collor de Mello disse que vai ser candidato. Sim. A gente tem a impressão que entrou no túnel do tempo, tendo o Lula e o Collor como candidatos. Que foram adversários de 89, numa eleição com muitos candidatos, como nós teremos nessa, parece que efetivamente a gente está de volta para o futuro. Tem aqui, grupo de WhatsApp pode gerar inelegibilidade? É difícil, como você falou, é difícil de rastrear. Veja, é difícil de rastrear, né? Pode gerar inelegibilidade, bem, pode gerar uma multa grande por propaganda irregular, por fake news, pode gerar, por exemplo, uma multa alta de divulgação de pesquisa irregular. Isso acontece muito, gente, isso é uma coisa que vocês têm que prestar muita atenção. A multa mais alta hoje da legislação eleitoral para quem divulga pesquisa irregular, vocês sabiam? Daquela que você cria lá e coloca na tua página. O fulano está 10 pontos na frente. Isso é 100 mil de multa, a multa mais baixa. Mais baixa é 100 mil. Se você repetir 3 vezes o teu Facebook, é 300 mil. Então, é impagável. Então, assim, isso é muito mais grave do que conseguir, por exemplo, reconhecer um abuso ou um abuso de poder econômico no WhatsApp. Não, porque todo mundo tem o WhatsApp hoje em dia. O celular é uma coisa que todo brasileiro tem, independente da classe social. Ela é quase disseminada, né? Então, acho que a inelegibilidade através da divulgação de fake news, não vejo possibilidade disso acontecer. Mas veja, nós estamos tratando de uma regra nova. Provar que partiu do candidato, que é difícil, né? Só você provar que o candidato arquitetou uma estrutura como aqueles bots, né? Os boots que a gente chama, né? São, na verdade, perfis inexistentes, são todos robôs da internet que foram criados assim. O João Dória utilizou isso, o Trump utilizou isso muito forte, o Bolsonaro utiliza isso diariamente e eu acredito que outros candidatos devam utilizar também. Então, se ele comprovar que foi criado, por exemplo, uma fake news que se disseminou de uma forma a prejudicar uma candidatura, nós podemos chegar à discussão de fraude eleitoral. E aí a fraude eleitoral caça mandato e deixa inelegível. Legal, doutora. Tem uma última questão só da pesquisa eleitoral. Que é uma situação que influencia muito. Por isso que a multa é essa valor. Gostaria que você falasse, na sua opinião, pesquisa eleitoral é saudável ou não para uma eleição? Veja, a minha proposta, e foi uma proposta pessoal minha que eu encaminhei aos nossos deputados na Câmara quando da discussão da reforma, foi acabar com a pesquisa eleitoral no ano da eleição. Acabar. Acho que a partir de janeiro, calendário eleitoral, 1º de janeiro, não pode mais pesquisa. Mas as pessoas, por outro lado, o contra-argumento, que é um argumento bom também, é dizer que todo mundo tem que saber o que está acontecendo na campanha eleitoral. Eu acho a pesquisa da forma como se coloca hoje, especialmente a pesquisa eleitoral. Pesquisa quantitativa, que é aquela pesquisa de você saber o que a população está vendo da tua campanha, ou a qualitativa, essa é essencial para qualquer campanha. E até trabalhar isso para o eleitor. Mas a pesquisa de número de votos, onde você coloca o fulano aqui em cima num quadradinho, o outro aqui embaixo, o outro verdinho, vermelhinho, eu acho que isso é pernicioso. Na campanha de governador e de presidente, isso não faz muita diferença. Faz, mas não muito. Mas na de prefeito, isso é mortal, é destruidor, isso pode acabar com a eleição de alguém. E é por isso que as pesquisas têm esse valor de multa tão alto, para que as pessoas tenham medo de compartilhar pesquisas falsas, né? Então, mas a pesquisa, assim, no meu entender, ela deveria ser proibida, mas ela está aí e vai valer de novo. Legal. Doutor, agradeço. Vamos marcar uma próxima oportunidade aí, mais próximo das eleições. Será um prazer. E a você, uma grande semana, uma boa noite. América, a maior rede de rádio FM do Brasil.
Transamérica Light Curitiba, além de uma programação musical selecionada, apresenta diariamente programas e boletins informativos sobre cultura, lazer, esporte, política, economia. Tudo para você ficar bem informado, sem deixar de ouvir o melhor da música nacional e internacional. Transamérica Light, a sua rádio, onde você estiver. Você que está precisando de ajuda, não tenha medo. Venha para o pronto-socorro mais espiritual de Curitiba. Com o homem de Deus, Bispo Moisés Amado. Ligue e agende seu atendimento. 3322-2184.